Fala galera, tô aqui para mais um vídeo que hoje eu vou responder a pergunta, né? Qual é a possibilidade de você ganhar na Mega Sena? Qual é a chance que você tem ali em meio a tantas pessoas que existem ali no Brasil comprando, né? Várias e várias vezes. Então, vamos lá. É, na realidade, né? O título foi mais uma desculpa para poder trazer três matériazinhas, três conteúdos bem legais, três conceitos de matemática que são permutação, arranjo e combinação. Isso está dentro ali do estudo de análise combinatória, de probabilidade, e é o que a gente vai fazer hoje, né? Uma análise combinatória, uma probabilidade da Mega Sena. Então vamos lá. Para começar, eu vou trazer à mente de vocês a permutação. A permutação, por sua vez, ela é, como o próprio nome já diz, uma permuta, uma troca. Então, é só lembrar, o exemplo mais clássico é a troca de palavras. Imagine que eu tenho, por exemplo, a palavra cão, né? Eu tenho ali três letras, elas são distintas entre si, não tem nenhuma repetição, e eu posso trocá-las. Então, eu posso fazer cão, eu posso fazer, por exemplo, ACO, posso fazer OCA. Eu posso ir mesclando isso tudo, certo? E isso são possibilidades dentro da permutação desses três termos, certo? Então, o que é que a gente pode fazer para poder simplificar o número de possibilidades total que a gente vai ter, né? A gente pode simplesmente usar o fatorial, que é o símbolo da exclamação. A exclamação, na matemática, ela se refere ao fatorial, que é um número, no caso aqui 3, onde ele vai se decompor. Então, 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Isso é o fatorial, ele vai decompondo a cada menos 1, cada número menos 1. E aí, a gente sabe, né, que o número de possibilidades totais é justamente o resultado disso aqui, que é 6, certo? Então, 6 são as possibilidades totais de permutações que a gente vai ter com a palavra cão, certo? Indo agora para o próximo, a gente vai ter o arranjo. E já tem um spoilerzinho aqui com a ordem importa. O que é que isso significa? Eu deixei para explicar ele e a combinação juntas, porque elas são, digamos assim, complementares, elas têm conceitos muito parecidos, com um detalhe apenas que é a questão da ordem. E o que é essa questão da ordem? A questão da ordem, eu trouxe um exemplo que é: imagine que eu tenho seis números, certo? Eu não disse o que eles são, eu não disse se são pessoas, objetos, etc. Mas eles estão aí. Na primeira situação que eu proponho, eles são pessoas. E eu quero escolher três pessoas, onde eu vou botar elas em um pódio, certo? Então vai ter o primeiro lugar, vai ter o segundo e vai ter o terceiro. Concordam comigo que se eu pegar, digamos, escolhi desses números aqui, eu escolhi 4, 5 e 2. Escolhi essas pessoas, né? Como eu disse, são pessoas nesse meu primeiro exemplo. Se eu pegar eles nessa ordem, concorda comigo que se eu botar nessa respectiva ordem 4, 5 e 2 e analisar, eu vou ver que o 4 é o segundo colocado, o quinto é o primeiro colocado e o número 2 é o terceiro colocado. Porém, se eu simplesmente trocar um de posição e, mais uma vez, trocar a ordem, perceba, trocou. O segundo e o primeiro lugar eles trocaram. Então aqui a ordem importa. No arranjo, a gente vai analisar as possibilidades que a ordem importa, já que essa troca do 4 e do 5 faz com que tenha uma troca de significado. Por mais que talvez na matemática seja a mesma coisa, na realidade, quando a gente dá significado para esses números, a gente vê que não é a mesma coisa. Então a gente pode sim resolver. Então, partindo primeiro aqui para o arranjo, a gente vê o seguinte, que se eu for querer ver todas as possibilidades, né? Digamos, pegando três, como eu estava dizendo, né? Pegando três possibilidades desses seis
eu tenho várias formas, se a ordem importar, né? Eu vou ter 1, 4, 5, eu vou ter 1, 5, 4, 5, 1, 4, e assim por diante, pegando os outros números também. Eu vou ter bastante coisa. E para resolver isso de forma muito mais simples, a gente tem essa formulazinha. A gente pode aplicar nela, ela já sintetiza todos os casos, usando o fatorial mais uma vez, que é muito importante aqui na análise combinatória, na probabilidade, que é que a gente vai substituir o n, que é o número total de termos, certo? Que no caso aqui são 6. Então, 6 fatorial sobre o n, mais uma vez, 6, menos p. E o que é o p? É quantos você quer tirar. Desses 6 termos, quanto você quer? Você vai querer 3 nesse caso. Então, a gente vai ter a seguinte equação. 6 fatorial sobre 3 fatorial. Isso aqui vai dar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. A gente corta. E no total vai ter 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120 casos. 120 maneiras diferentes da gente combinar esses 6 números. Então, é algo que realmente, se a gente fosse contar um a um, seria muito complicado. Por isso, a gente tem essas formulazinhas para poder ajudar a facilitar os cálculos de algo que a gente já entendeu. E agora, né, indo para o que não importa. Imagino que vocês tenham entendido o arranjo. Então, vai ficar fácil a combinação. Por quê? Porque ela é justamente, você ignora as que trocam a ordem. Digamos que eu pegue essa mesma situação. Eu vou pegar os 6 pessoas, certo? Eu vou pegar 6 pessoas e vou analisar elas aqui de novo. Digamos que eu queira, por exemplo, dessa vez, simplesmente formar grupos de 3. Então, eu quero o grupo de 3 pessoas. No caso aqui, eu só vou conseguir criar, separar em 2 grupos, né? Só vou ter 2, porque se eu tenho 6, então eu só consigo separar de 2 em 2, né? Aqui, ou então aqui e aqui. Acho que deu para entender. Então, digamos que seja assim. Eu vou criar um exemplo para vocês entenderem. Digamos que eu pegue, por exemplo, 1, 2, 4, 5, 3, 6. Certo? Isso é um grupo, isso são pessoas, certo? Como eu disse. Então, esse é o grupo 1. Esse é o grupo 1. Esse é o grupo 2. Perceba, se eu substituir esse valor com esse aqui, perceba que não troca a ordem. Não vai substituir, não vai fazer ser um novo grupo criado. São o mesmo grupo. Então, isso aqui é uma combinação, porque a ordem não vai importar. Não nesse caso. A gente, né, pode usar a fórmula mais uma vez, já que a gente já entendeu esse conceito, da seguinte forma. O n, mais uma vez, é o número total de termos, certo? Então, vou botar aqui o n, ele vai ser 6 fatorial. E aí, o p é a quantidade que eu quero tirar. Então, no caso, vai ser 3. E n menos 6 menos 3 vai ser 3 fatorial de novo. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter, da mesma forma que a seguinte, eu vou simplificar isso aqui até cortar com o que está embaixo. Vai ficar 3 fatorial, corto com 3 fatorial. 3 fatorial, se eu pegar aqui, é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 6. Então, percebam que eu posso cortar. 3 fatorial eu posso cortar com 6. Então, no total, eu vou ter 20 casos. 20. Olha a discrepância. Olha isso. De 120 foi para 20 apenas. Isso é uma diferença muito grande. Imagino que tenha dado para entender, certo? Eu imagino que tenha dado para entender direitinho que o arranjo ele realmente considera a ordem e a combinação não. E agora indo para o importante, para a finalização do vídeo, a gente chega na regra da virada. Em resumo, ela é apenas uma combinação. Por quê? Porque eu tenho 60 dezenas disponíveis, ou seja, eu tenho um número de 1 até
1, 2 e assim por diante, até chegar no 60, para poder escolher. E eu quero escolher 6 desses números. Porém, perceba, a ordem não importa. Porque, no final das contas, eu não quero mexer nelas ali. Então, isso aqui vai ser uma combinação. Eu vou fazer isso aqui e simplificar para vocês. Se eu for fazer a combinação, eu vou ter o quê? Eu vou ter 60 fatorial sobre... Quantos que eu quero pegar? Quero pegar 6. Lembra da formulazinha aqui, ó. P, certo? P. Eu quero pegar 6. E aí, 60 menos 6, 54. Isso aqui é um número muito grande e vai dar aproximadamente 50 milhões. Aproximadamente 50 milhões. Então, qual é sua chance, afinal? É 1 sobre 50 milhões. Essa é sua chance de ganhar na Mega Sena. Muito obrigado pela atenção aí. Valeu e é isso.